Há muitas coisas escondidas no subsolo e não se limitam os fósseis. Às vezes, coisas mais importantes são desenterradas, não só pelos arqueólogos, desde os restos de uma estátua egípcia até a figura de um elefante relacionado ao budismo. Bem-vindo a um novo vídeo. Aqui estão as 14 descobertas mais incomuns feitas no subsolo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Agora, vamos começar. Número 14. O menino que estava procurando batatas encontra uma obra-prima egípcia. Em 1952, um estudante escocês que estava procurando batatas como punição tropeçou na cabeça de uma estátua de arenito vermelho de quase 4.000 anos de idade na casa de Melville, em F. Esta descoberta foi apenas a primeira de uma série de descobertas que abrangem mais de 3 décadas. Eles desenterraram um total de 18 artefatos egípcios, incluindo estatuetas de bronze e placas de cerâmica. Os artefatos datam de meados do século XII, no período Toico, que abrange aproximadamente 1922 a.C. e 30 a.C., incluem elementos notáveis como uma estatueta de bronze do deus Apis e uma elegante figura da deusa Ísis amamentando Horus. Agora, esta descoberta deixou os arqueólogos perplexos. Afinal, como os antigos artefatos egípcios acabaram enterrados em solo escocês, só recentemente os arqueólogos finalmente descobriram o segredo. Hoje, os especialistas acreditam que Alexander Leslie Melville, conhecido como Lord Baloney, provavelmente trouxe esses artefatos para a Escócia. Baloney viajou para o Egito no século XIX, quando era comum os viajantes ricos comprarem antiguidades. Ao retornar, o acervo foi guardado e acabou esquecido, possivelmente transferido para um prédio externo que posteriormente foi demolido. Os artefatos com esse mistério de décadas das estátuas egípcias finalmente chegaram ao fim hoje. Os artefatos estão agora guardados no Museu Nacional da Escócia, onde continuam a ser apreciados por visitantes e moradores locais. Número 13. Uma esmeralda rara de 800 quilos é encontrada em uma pequena cidade brasileira. Na pequena cidade brasileira de Pindabaçu, uma descoberta notável deixou a comunidade local e o mundo maravilhados. Uma esmeralda de 800 libras subindo para 4,3 pés foi desenterrada nas profundezas. A mina Caraba, localizada no estado da Bahia, famosa por seus ricos depósitos de gemas, os especialistas acreditam que esta enorme pedra preciosa contém aproximadamente 180 mil catches de cristais de esmeralda. Seu valor é de 33 milhões de dólares. Embora a mina seja famosa por suas jazidas de gemas, a descoberta de uma esmeralda tão grande ainda é algo considerado extremamente raro devido ao seu tamanho e qualidade. Ao contrário das esmeraldas típicas usadas em joias, este exemplar de tamanho boulder é mais valorizado como um colecionador, item do que as gemas usuais cortadas em pedaços para serem usadas em joias. Especialistas sugerem que seria uma exibição impressionante em um museu ou no saguão de uma propriedade luxuosa. O proprietário que descobriu esta esmeralda optou por esconder sua identidade e permanecer anônimo, temendo por sua segurança e a de sua família. Na verdade, eles também mantiveram a localização da gema em segredo bem guardado, movendo-a entre locais seguros sob estrita vigilância. Bem, se eu também descobrir uma joia que vale mais do que uma dúzia de imóveis de primeira linha, também me certificarei de que ninguém a roube. Número 12. Túnel do século XV. Sob as ruas movimentadas da Cidade do México, os arqueólogos descobriram um segredo inesperado. Um túnel asteca de 600 anos adornado com esculturas e pinturas intrincadas. O túnel tem aproximadamente 27,5 pés de comprimento e é ricamente decorado com esculturas, incluindo representações do deus asteca, Tlaloc, associado à água da chuva e à fertilidade. Tlaloc, muitas vezes retratado com óculos, os olhos e presas eram reverenciados e temidos por seu controle sobre a água vital e as tempestades destrutivas. Ao lado dessas esculturas,
Os arqueólogos também encontraram restos de estátuas, incluindo uma figura sentada decapitada e pés solitários. Os pesquisadores acreditam que este túnel foi construído durante o reinado do imperador Montezuma, o primeiro governante mais conhecido por sua expansão do império e seus projetos de construção, incluindo a barragem do Lago Teoco, que também foi o governante que declarou que a guerra era a principal tarefa dos astecas. Ao ver esse povo envolvido em rituais que envolviam sacrifícios humanos, não só para garantir uma boa colheita, mas também para agradar os deuses que os astecas adoravam, até hoje, a descoberta deste túnel continua sendo uma das mais significativas e descobertas inesperadas na região. Número 11. O fazendeiro chinês descobriu acidentalmente a caverna enquanto cavava um poço sob um quintal tranquilo, na cidade de Xishan, no centro da China. Uma descoberta inesperada revelou uma descoberta inesperada enquanto cavava um poço. Um fazendeiro local chamado Senhor Xiang tropeçou em uma caverna em vez de água que o acolheu após a escavação. Era uma caverna natural adornada com estalactites e estalagmites que se formaram ao longo de milhares de anos. Esta caverna foi descoberta em seu quintal a precisamente 20 metros de profundidade. Agora, o que foi surpreendente nesta descoberta foi o fato de que as características dentro da caverna pareciam mágicas. Alguns até os compararam a flores de lótus, enquanto outros os compararam a elfos. No entanto, esta descoberta não é algo completamente desconhecido na região. Os habitantes do condado de Xi já eram conhecidos por cavar os seus próprios poços, e ao fazê-lo, alguns deles ocasionalmente atingiam cavernas naturais de calcário. Segundo registros oficiais, cavernas semelhantes foram descobertas na área. Algumas chegam a medir 3.940 pés de comprimento, o que não torna as cavernas menos especiais. As cavernas se formam a partir da dissolução de rochas solúveis como calcário, dolomita e gesso. No entanto, não são comuns na China Central, onde reside o Sr. Yang. Número 10. Túmulo com 2.000 anos no sul da Rússia. Um agricultor chamado Rustin fez uma descoberta notável enquanto cavava um poço nas suas terras. O homem desenterrou um cemitério de 2.000 anos contendo os restos mortais de um nômade real, que se acredita ser um chefe da tribo samaritana. O monte continha uma grande variedade de artefatos, incluindo joias de ouro e prata, armas e itens da vida cotidiana. No entanto, a parte mais intrigante desta descoberta foi o esqueleto com um crânio em forma de ovo deformado artificialmente, uma prática conhecida entre grupos antigos, tal como os samaritanos, alanos e hunos. Este enterro também revelou o esqueleto de um homem risonho, assim chamado pelo estado dos seus dentes preservados e pelo facto de os seus restos mortais darem a impressão de que ele estava a rir nos seus momentos finais. Juntamente com este homem sorridente, eram os restos mortais de uma mulher acompanhados de um espelho de bronze e de um cordeiro para sacrifício. O corpo do cacique, em especial, chamava a atenção pelo cuidado e luxo com que foi sepultado. Sua cabeça repousava sobre um travesseiro e ele estava vestido de maneira nada comum, mas decorado com ornamentos caros e luxuosas placas de ouro. Número 9. Edifício do século III e restos mortais de um cachorro de 1.800 anos. Em 2017, os trabalhadores que escavavam para o novo metro de Roma desenterraram algo histórico. Durante a construção da linha marítima do metrô do país, os trabalhadores descobriram as ruínas de um edifício do século III, revelando o que os especialistas chamam de uma cena pomposa. O local, localizado perto das antigas muralhas de Orã, como Pompeia, mostra a vida interrompida pelo desastre. Os vestígios sugerem que a estrutura poderia ter sido uma residência aristocrática ou parte de um quartel militar. Entre os achados estavam fragmentos de paredes com afrescos em cores avermelhadas, tons de preto e branco, mosaicos e artefatos de madeira, incluindo móveis como mesas e banquetas.
O incêndio que destruiu o edifício endureceu e preservou muitos artefatos, incluindo um raro telhado de madeira carbonizado. Porém, não foram os artefatos que chamaram a atenção dos pesquisadores, mas o que chamou a atenção de muitos foram os restos bem preservados de um cachorro que viveu há 1.800 anos. Ele foi encontrado agachado perto da entrada. Infelizmente, o pobre canino teve que sucumbir ao mesmo incêndio que destruiu o prédio há 1.800 anos. Número 8. Cápsula do tempo de 200 anos sob o monumento a Washington. O monumento a Washington de Baltimore, ou simplesmente o Monumento a Washington, foi projetado pelo arquiteto Robert Mills e é notável por ser o primeiro a homenagear George Washington, precedendo até mesmo a estrutura mais famosa de Washington DC. É agora, segundo historiadores, uma pedra fundamental foi lançada durante a construção do monumento. No entanto, onde exatamente a pedra fundamental foi lançada era um mistério completo. Somente em 2015 a localização da pedra angular, há muito perdida na história, foi encontrada perto do Nordeste. O monumento onde a luz solar toca pela primeira vez a estrutura, local que se acredita ser influenciado pelas tradições maçônicas, que teriam pensado que por baixo deste monumento haveria outra descoberta significativa. Foi durante as obras de restauração do monumento que foi encontrada uma cápsula do tempo com 200 anos, ao ser desenterrada, lançando luz sobre o início da história americana. A cápsula do tempo, escondida na pedra angular do monumento, continha 3 grandes potes de vidro cheios de jornais de julho de 1815, comemorando o início da construção do monumento. A descoberta também incluiu outros artefatos históricos, como moedas, uma placa de cobre e possivelmente uma cópia do segundo livro de Washington. Imediatamente após a descoberta, os itens foram colocados sob os cuidados de especialistas do Walters Art Museum para garantir sua preservação e estudo. Isso levou as pessoas a se perguntarem se talvez existam muito mais cápsulas do tempo enterradas em locais importantes nos Estados Unidos, esperando para serem descobertas. Número 7. Um homem que cuidava do seu jardim descobriu inesperadamente uma motocicleta. Em 2020, Chris Hopkins, um agricultor de Bromo de Worcester, decidiu enfeitar seu jardim. Escusado será dizer que a última coisa que você esperava era descobrir uma motocicleta inteira enquanto tentava simplesmente deixar seu jardim ainda melhor. Foi exatamente o que aconteceu. Enquanto cavava um buraco para criar um jardim ornamental, Chris desenterrou uma motocicleta dos anos 1960 enterrada sob seu canteiro de flores. A princípio, Chris pensou ter descoberto uma bicicleta infantil quando viu o guidão. Ao continuar a cavar, no entanto, ele percebeu que encontrou uma bicicleta grande. Quando descobriram completamente a motocicleta, descobriram que ela estava quase completamente intacta, com os faróis, o guidão e o pneu dianteiro ainda presos. Escusado será dizer que a descoberta deixou Chris e suas filhas Natasha e Scarlett maravilhados. Veja, a família morou na propriedade por 8 longos anos e Chris nunca esperava que depois de anos morando na área, ele ainda não tivesse descoberto os segredos de sua propriedade. A origem da motocicleta enterrada permanece um mistério. Apesar de perguntar há muito tempo, vizinhos de época, ninguém conseguiu desvendar o mistério de como ou por que a bicicleta acabou enterrada no jardim. Não sei sobre você, mas realmente não consigo pensar em um bom motivo para alguém tentar enterrar sua motocicleta no quintal. Qualquer palpite, fique à vontade para comentar abaixo. Número 6. Um casal descobre moedas da Guerra Civil sob o concreto. Imagine que você está destruindo o antigo chão da cozinha de sua casa de campo do século XVII, apenas para tornar o espaço um pouco mais acolhedor. Em vez de pedras empoeiradas, você encontra ouro, literalmente. Foi exatamente o que aconteceu com Robert e Betty Fuchs em West Dorset, Inglaterra. Enquanto escavavam camadas de concreto e lajes, eles tropeçaram em um tesouro de mais de 1000 moedas. Como sempre digo, existem pessoas de sorte. Depois existem pessoas ainda mais sortudas. Esta descoberta notável remonta ao período tumultuado da Guerra Civil Inglesa, de 1642 a 1651.
Uma época de conflito feroz entre os monarquistas que apoiavam o rei Carlos I e os parlamentares. As moedas, incluindo peças de ouro e prata, apresentam monarcas como Elizabeth I, James I e Charles I. Uma descoberta notável foi uma moeda de ouro unida do reinado de Carlos I, que foi vendida por mais de 5.000 em leilão, enterrados entre 1642 e 1644, em meio à incerteza e ao caos da guerra, talvez para protegê-los de confisco ou roubo. Dorset, onde as moedas foram encontradas, era um centro de atividade militar que poderia explicar por que as moedas foram escondidas. Isso significa que durante 4 longos séculos as moedas foram mantidas escondidas. Se não fosse pelas reformas de Robert e Betty para rebaixar o piso e aumentar a altura do teto, estes tesouros históricos nunca teriam visto a luz do dia. O Museu Britânico confirmou as origens da moeda e a sua ligação à Guerra Civil Inglesa. Depois de identificadas e avaliadas, as moedas foram colocadas à venda. Os preços finais de venda da horda nunca foram publicados, mas apenas com sua raridade e idade, as moedas mais valiosas poderiam ter sido vendidas por mais de $2.000 cada. Número 5. O caçador de tesouros desenterra uma moeda de ouro de 500 anos. Falando em moedas, vamos falar sobre o caçador de tesouros Gareth Millward, que desenterrou uma impressionante moeda de ouro de 500 anos em um campo perto de Ashburn, Derby. Este achado raro apresenta uma moeda de ouro. Nele estava inscrita uma citação ao lado da cruz: "Salva-nos, ó Cristo Redentor". Em latim, segundo Gareth, ele já tinha a sensação de que havia algo valioso no terreno que estava a inspecionar, e num momento particularmente quente, num dia de verão de 2019, saiu com seu confiável detector de metais. Escusado será dizer que não fiquei desapontado. Especialistas afirmaram que o aparelho poderia facilmente custar entre 2.000 e 4.000 libras, o que equivalia a cerca de 265 ou $200 pelo câmbio daquele ano. O que você faria se encontrasse uma moeda assim? Você a venderia depois de saber seu valor ou ficaria com ela? Se você perguntar a Gareth, ele preferiria manter a moeda acreditando que não deveria se desfazer de um precioso artefato histórico que encontrou em seu trabalho na prisão. Número 4. Padaria encontrada em Pompeia. Em 2023, arqueólogos que escavaram em Pompeia descobriram os restos mortais de 3 indivíduos que até os últimos momentos estiveram presos no local onde trabalharam e labutaram durante a maior parte da vida numa padaria. Os investigadores acreditam que na erupção catastrófica do Monte Vesúvio em 79 d.C., estas vítimas trágicas não tiveram outra escolha, senão amontoar-se porque não conseguiram escapar à fúria repentina do vulcão. A erupção, famosa pelos seus fluxos piroclásticos rápidos e mortais, enviou uma nuvem abrasadora de cinzas e gás sobre Pompeia. A vida de muitos na cidade quase instantaneamente, mas também preservou os momentos finais das pessoas. Esse fenômeno, conhecido como onda piroclástica, pode atingir temperaturas de até 1.000 graus Celsius, causando morte instantânea por choque térmico. Os corpos encontrados na padaria foram preservados sob camadas de cinzas em suas posturas, congelados em um momento de pânico e desespero. Você só pode imaginar o quão horríveis foram seus últimos momentos, sabendo que a ira do vulcão acabaria com eles e que eles não tinham maneira de escapar. Número 3. Lampreia hematófaga de 160 milhões de anos. Descoberta recentemente por cientistas na China, fósseis de 2 antigas espécies de lampreias, que datam de surpreendentes 160 milhões de anos atrás. Durante o período Jurássico, estas descobertas foram feitas no norte da China e incluem os maiores fósseis de lampreia já encontrados. O que descobrimos desafia o que sabemos sobre estes seres sem mandíbula e criaturas semelhantes a enguias.
a maior das duas espécies medindo impressionantes 58 centímetros, enquanto a menor tem cerca de 28 centímetros de comprimento, ao contrário de muitas lampreias modernas, que são conhecidas pelos seus hábitos parasitas de sugar sangue. Esses espécimes antigos mostraram uma adaptação muito mais sinistra ao consumo de carne. Seus dentes e estruturas de mandíbula sugerem que eles arrancavam pedaços de carne de suas presas, o que é igualmente um pesadelo. Se você me perguntar, esses fósseis revelaram mais sobre como essas criaturas evoluíram e sobreviveram. As lampreias que vemos hoje são, na verdade, consideradas fósseis vivos. Devido ao pouco que mudaram ao longo de milhões de anos, existem há mais de 360 milhões de anos e ainda são muito semelhantes às primeiras da sua espécie. Estes fósseis recentemente descobertos revelam que, no período Jurássico, estas criaturas tinham desenvolvido mecanismos de alimentação complexos e tamanhos corporais significativamente maiores do que os seus antepassados paleozoicos, que eram muito mais pequenos e menos equipados para a predação. Número 2. Múmias de crianças de 1000 anos que ainda têm cabelos na cabeça. Em 2023, arqueólogos em Lima, Peru, desenterraram 4 múmias infantis de 1000 anos com cabelos ainda intactos na cabeça. Esses restos foram descobertos em La Flórida, em uma região onde uma cultura antiga floresceu entre 1000 e 1400 d.C. As múmias foram encontradas em um cemitério cerimonial, envoltas em feixes de cipós e colocadas em posição fetal, prática funerária típica desta cultura. Junto com os restos mortais, os pesquisadores descobriram cerâmica vermelha indicando o significado ritual do enterro. Agora, além da idade, o que surpreendeu essas múmias é o fato de algumas delas ainda terem pelos no crânio, o que mostra o quão bem as múmias estavam preservadas. Na verdade, havia um dos restos mais bem preservados de todos os tempos encontrados nesta região. Número 1. Estátua de um elefante budista de 2300 anos, encontrada na Índia, em Odisha. Os arqueólogos desenterraram uma estátua bem preservada de um elefante. A estátua é um exemplo impressionante dos primórdios do budismo, que remonta ao século III a.C. O elefante esculpido em um único pedaço de rocha e com cerca de 1 metro de altura foi descoberto junto com outros artefatos antigos, incluindo os restos de um templo budista. Agora, por que esta estátua é tão importante? Veja bem, os pesquisadores estão tentando aprender mais sobre a religião da região ao longo da história. Os historiadores sabem que o budismo se originou no norte da Índia por volta do século V ou VI a.C. e foi uma religião predominante na região até o século II d.C., quando o hinduísmo e o islamismo começaram. De acordo com o censo indiano de 2011, apenas 7% da população moderna do país eram praticantes do budismo. Porém, esta estátua de elefante poderia ter sido importante no budismo e no hinduísmo. Afinal, os elefantes simbolizam a realeza, a fertilidade e a chuva em ambas as religiões. A descoberta de tal estátua em uma região onde o budismo era proeminente demonstra ainda mais a importância do animal na religião. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder futuros vídeos como esse. Até a próxima!